Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus deste 16º domingo do tempo comum nos traz a realidade do amor imenso de Deus pela humanidade, por cada pessoa individualmente considerada, um amor que se concretiza no cuidado concreto com o seu povo. Hoje nos aparece essa figura do pastor, o rebanho, os maus pastores, o pastor definitivo da história humana. Nós encontramos na primeira leitura o profeta Jeremias, que, tomando as palavras de Deus, relata uma duríssima crítica que Deus faz aos maus pastores. Esses maus pastores, na época, eram os reis, os governantes e os falsos líderes religiosos que, em vez de encaminhar o povo para a sua plenitude, a sua realização, para a felicidade, acabavam fazendo com que o povo fosse enganado, manipulado, dominado, se fragmentasse e se dispersasse, se tornando, inclusive, alvo fácil para inimigos e opressores. Deus diz, então, que diante da fraqueza, da fragilidade desses falsos pastores, ele mesmo, Deus mesmo, iria, então, resgatar o seu rebanho, conduzir o seu rebanho para uma outra realidade. Em seguida, Deus diz que suscitará, a partir da descendência de Davi, o grande rei, um dos grandes reis do Antigo Testamento, um novo pastor. Um pastor que traria em si a sabedoria e que seria chamado de Senhor Nossa Justiça. No Evangelho tirado do capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, nós encontramos Jesus Cristo, que é procurado pelas multidões. É Ele. Essa é a grande palavra da palavra de Deus de hoje a nós. É Ele. Jesus Cristo é o pastor anunciado pelos profetas desde os tempos mais antigos. Jeremias, que hoje nos acompanha, mas também Ezequiel e todos os outros. Jesus Cristo é o grande pastor da humanidade, suscitado por Deus para conduzir a humanidade à sua plenitude, à sua essência, à sua felicidade, para resgatar a humanidade da maldade em que ela própria se colocou pela sua maldade, pela sua desunião, pela falta de amor entre nós. Jesus Cristo é o pastor definitivo, enviado pelo amor de Deus, como o amor mesmo encarnado na história, como Deus mesmo encarnado na história, para cuidar e encaminhar a humanidade à sua felicidade. Nós encontramos no Evangelho de hoje a continuação do trecho da semana passada. Jesus havia enviado os apóstolos para irem ao mundo, para irem ao encontro das pessoas, levando a salvação de Jesus Cristo, expulsando os espíritos maus, anunciando que Deus estava próximo, que o reino de Deus estava próximo. Agora eles voltam e contam como tinha sido a missão. Quem tinham encontrado, os doentes que tinham curado, a palavra que tinham pregado, os pobres a quem tinham ajudado. Enfim, o reino de Deus vai se fazendo verdade a partir da ação daqueles que Jesus havia enviado. Eram 12, como as 12 tribos de Israel, um número que na Sagrada Escritura significa a totalidade, todo o povo, toda a humanidade representada naqueles apóstolos que voltam e se encontram em Jesus. Veja, Jesus é como esse polo magnético da Terra, em quem todos os povos se encontram, em quem todas as histórias, todos os caminhos se cruzam. É Ele o autor da vida, o início e o fim da história. Jesus atrai em si toda a diversidade, toda a multiplicidade de histórias, de culturas, de tradições que se encontram nele. Jesus, então, sugere aos seus missionários
que descansem um pouco, que se retirem e descansem um pouco. É importante também o descanso na vida do missionário, na vida do profeta, na vida do pregador, na vida daquele que leva adiante o reino de Deus. Eles viajam então de barco, só que acontece que quando desembarcam no destino, em vez de encontrar a solidão que Jesus esperava para possibilitar a calmaria daqueles dias, encontram uma imensa multidão de gente de toda parte, sedenta de Deus. Jesus olha com misericórdia, com compaixão para aquele povo que a Jesus parece um rebanho sem pastor. Jesus então passa a se dedicar àquela multidão que ali estava. O que a gente pode tirar dessa passagem do Evangelho de Marcos? O quanto Jesus se preocupa com as pessoas. O quanto Jesus não permite que alguém que se aproxime dele não receba aquilo que precisa. Quem vai a Jesus ganha o que precisa. Quem vai a Jesus recebe a palavra necessária, a acolhida necessária de Deus, recebe o alimento necessário para continuar a sua caminhada. Enfim, em Jesus, as buscas encontram sentido. As perguntas encontram resposta. Em Jesus, toda peregrinação encontra destino. Toda viagem encontra a sua meta. Jesus é o ponto de chegada de toda busca humana. A busca de sentido, a busca de amor, a busca de alegria, a busca de felicidade, a busca da realização pessoal. Em Jesus encontramos as respostas. Um aspecto interessante de nós destacarmos é que, aparentemente, Jesus abre mão do descanso para cuidar daquele povo, como se fosse um senso de responsabilidade. Não é exatamente assim. O que acontece é que Jesus nos ensina que o verdadeiro descanso não é fazer nada. O verdadeiro descanso não é se afastar de tudo e de todos, mas o verdadeiro descanso dos seguidores de Jesus é o amor concreto a cada próximo. Jesus havia separado aqueles dias para descansar, mas em vez passa a cuidar daquela gente, a dar àquela gente o amor que era tão necessário. O verdadeiro descanso do cristão é o amor ao próximo. Quanto mais a gente ama o próximo, mais a gente sente a alma em paz, mais a gente sente a alma serena, porque o amor produz frutos para quem é amado, mas produz frutos também para aquele que ama. Por essa razão, o salmista, no Salmo 23, que hoje nos acompanha, um salmo tão conhecido, nos diz que Deus é o Senhor que nos leva para os pastos verdes, nos leva para as águas repousantes, nos leva para uma mesa farta, nos protege dos inimigos, enche a nossa taça, uma taça que transborda no amor. Deus nos dá todo o descanso, as forças, a esperança e as capacidades necessárias para a nossa vida e a nossa missão, na medida em que nós nos lançamos nele. Finalmente, São Paulo, na segunda leitura de hoje, escreve aos cristãos da cidade de Éfeso, na então Ásia Menor, e nos traz uma mensagem fortíssima. Éfeso é muito longe de Jerusalém, era um lugar dos pagãos, e havia um muro imenso que dividia os que acreditavam no Senhor e os que não. Judeus e pagãos estavam separados por esse muro de divisão e de inimizade. Paulo derruba esse muro. Na verdade, Paulo anuncia que esse muro está derrubado pela pessoa de Jesus Cristo. E ele então anuncia que aqueles que estavam longe agora podem estar perto. Aqueles que eram diferentes, afastados, agora são unidos em um só. Aos que participavam e aos que não participavam da antiga aliança com Deus, agora a porta da salvação está aberta. Agora a porta da paz está aberta. A porta do céu está aberta. Do que era dividido, agora existe a unidade. Quem a operou? Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz. O sangue derramado de Jesus na cruz é o sangue de um Deus que morre para a salvação dos pecados de todo o gênero humano.
ninguém mais está afastado da salvação. Aquela ideia de povo eleito acabou. O povo eleito é toda a humanidade. Toda a humanidade está resgatada pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Toda a humanidade pode agora encontrar a sua salvação em Cristo Jesus. A unidade é possível, a paz é possível, a reconciliação de toda a ruptura feita na história é possível pelo amor que Cristo derramou na cruz. Um amor generoso, um amor que se deu inteiro pelo seu povo. Para esta semana e para a nossa vida toda, reconheçamos Jesus como o bom pastor, como aquele que nos aponta o melhor caminho a seguir e nos dá tudo o que é necessário na nossa vida. Quanto mais perto de Jesus, mais perto da nossa plenitude, da nossa realização. Quanto mais ouvimos a palavra de Jesus e deixamos que ela seja o farol que ilumina a nossa estrada e aponta para onde nós vamos, tanto mais encontraremos sentido para a nossa existência, nos sentiremos unidos a Deus e, como consequência, seremos também nós pastores para os outros. Precisamos ser pastores. Essa não é uma função só dos ministros ordenados da igreja, só de um ou de outro. Todos nós devemos ser pastores ali onde nós estamos. Isto é, ajudar as pessoas a chegarem a esse porto seguro que é o amor imenso de Deus por cada um. Sejamos capazes de seguir sempre a Cristo como nosso pastor e de ajudar cada próximo, seguindo a esse exemplo, a encontrar também o sentido profundo e definitivo da sua existência. Bom domingo e boa semana.